Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre essa relação entre o telejornalismo e o entretenimento. E nós ouvimos sobre esse tema uma jornalista que vem acompanhando a televisão aqui no Brasil, mora em Brasília, que é a jornalista Renata Noyar. Vamos ouvir a opinião dela sobre esse fato, sobre esse fenômeno que o Arbeck já mostrou, não é tão recente assim, e depois a gente continua a conversa. Na verdade, o que a gente tem assim, é uma carência de apresentadores de entretenimento no Brasil. E aí, a busca pelo jornalista é a tentativa de dar algum conteúdo para esses programas, algum conteúdo e visibilidade para quem já é conhecido também. Tentar apostar numa nova fórmula para uma pessoa que é mais fácil apostar do que você criar um apresentador novo, né? Mas isso vem de uma demanda e de uma carência de novos apresentadores. Em contrapartida, eu acho que o apresentador de entretenimento, ele necessita de um carisma que talvez o jornalista não tenha. Ele necessita de um carisma, de um poder agregador que talvez o jornalista ele não tenha. Então esse é um risco que as televisões estão assumindo, né? Você vê alguns jornalistas que eles estão tentando buscar, por mais que os programas façam sucesso, mas eles vão tentando buscar uma identidade. O Bial conseguiu fazer isso no Big Brother Brasil e eles estão tentando fazer isso com a Fátima Bernardes agora. Só que a gente tem que... O da Fátima Bernardes é muito prematuro, o Bial deu certo e ele vai vir com um novo programa por isso, né? São 12 anos que ele saiu do jornalismo para o entretenimento e a Fátima Bernardes está começando agora. O risco que se corre nesse caso é de você, se a pessoa não conseguir fazer esse pulo do jornalismo para o entretenimento, a sua imagem ficar engessada, dele continuar sendo um jornalista, mas apresentando um formato diferente, não ter um encaixe nas duas coisas. Você que acompanhou bem esses primeiros programas da Fátima Bernardes, a que a Renata está se referindo, ela está conseguindo fazer essa passagem? Como é que foi? Na verdade, eu acompanhei o primeiro programa só e me dediquei a escrever um artigo sobre o programa. Vocês podem encontrar no Ad News, cujo título é Tempo Demais para Programa de Menos. Acho que aí eu já dou uma pista do que eu achei. Eu achei um programa confuso no seguinte sentido. O primeiro bloco foi interessante, houve uma discussão boa até sobre o sistema de adoção infantil. O Marcos Lozecan entrou de Londres explicando como funciona isso na Inglaterra. Um outro VT falou sobre como isso acontece no Marrocos, e aí houve uma comparação com o Brasil, foi legal, foi interessante. Agora, já no segundo bloco, a discussão inteira, durante meia hora, foi sobre a ida de amigos à Disney. Inclusive a Fátima Bernardes entrou ao vivo para chamar o William Bonner. Pô, William, como foi sua primeira viagem de avião? A gente está discutindo aqui e tal, quais são as histórias, os temores. E ele entrou da sala do Jornal Nacional, junto com os outros editores ali, para falar que a primeira viagem de avião dele foi paga pela Globo, em 87, não sei o quê. Então, isso é importante, né, para o público. Né? Pois é. E no terceiro bloco, a discussão foi sobre depilação, sabe? Com perguntas sobre quem, para as mulheres ali, sobre quem prefere homem com pelos e quem prefere homem sem pelos, entendeu? Um programa de 1h30, na programação matinal da Globo, que tem a força que tem, sabe? Então eu achei exagerado, achei mal distribuído, acho que já que a proposta é fazer um programa de debates, que pelo menos os debates tenham consistência e alguma informação. Eu acho que foi a Ivete que falou, né? Não há debate político na televisão brasileira. Talvez seja a única grande democracia no mundo em que não haja um debate, não há debate político na televisão Não há programas de debate, né? Nas TVs comerciais, né? Eu mapeei com os meus alunos faz uns 3 anos para fazer uma análise. Nas TVs comerciais, o único programa que é entrevista e um pouco de debate, é um programa que passa na Band, 10 horas da noite no domingo. É o Canal Livre. Canal Livre. Que, na verdade, é mais uma entrevista do que... Mas ainda tem um pouquinho de debate, mas fora isso, só as mesas redondas esportivas, né, que dizem debate. Mas é programa de... Né, e não tem debate sobre economia, não tem debate sobre política, não tem debate sobre os problemas, as questões sociais, enfim... Olha, coisas sérias não são discutidas. Eu insisto na questão de onde está o jornalismo. Quer dizer, eu sou chefe do Departamento de Jornalismo da PUC, de São Paulo, e nós ali defendemos uma tradição de 30 anos que jornalismo não se confunde com comunicação social em geral. Uma coisa é você ser jornalista, outra coisa é você ser comunicador. Hebe Camargo é comunicadora, Pedro Bial é comunicador, Silvio Santos é comunicador, isso aí não se confunde com jornalismo. Nós temos uma história gloriosa do jornalismo no Brasil.
A queda da ditadura militar brasileira está associada à figura de um jornalista, o jornalista Vladimir Herzog. Nós temos uma longuíssima tradição de luta pela democracia e isso tudo está sendo atirado no lixo porque o jornalismo está virando entretenimento. Isso aí, na minha opinião, tem a ver, em parte, com a responsabilidade da própria ditadura militar, que nos anos 70 diluiu os cursos de jornalismo em curso de comunicação social, de forma que se perdeu a fronteira entre as coisas. Você é assessor de imprensa, você faz parte do curso de comunicação social. Você é semiótico, você faz parte do curso de comunicação social. Você é linguista, você faz parte do curso de comunicação social. Você faz arte do corpo, você é parte da comunicação social. Cadê o jornalismo? Quer dizer, quando a Ivete coloca muito corretamente que não existe debate jornalístico no Brasil, isso aí vem de uma tradição promovida pela própria ditadura militar, repercutida nas escolas de comunicação, que diluíram o jornalismo, tiraram do jornalismo aquilo que ele tem de específico, que é a busca da verdade. Na televisão, e com a internet, como o Marcelo lembrou... O Marcelo lembrou a internet, Isso daí foi potencializado por quê? Porque você tem aí, a internet serve como dinamizador, vamos dizer assim, de uma diluição de fronteiras entre todos os gêneros, de modo que pela internet você tem acesso a filmes, campanhas publicitárias, você produz o teu próprio blog, você produz o teu Twitter, você tem acesso às mais variadas formas de produção supostamente informativas, que vão diluindo completamente as fronteiras entre os gêneros e vão acabando com a perspectiva de credibilidade. Quer dizer, quem acredita numa notícia que foi publicada pela internet? Qual é o critério que você tem para saber se aquilo é verdade ou não? Como é que você vai medir a veracidade daquilo que você está recebendo? Mas não importa, você recebeu. Começa a fazer parte do teu imaginário. E isso se associa também à indústria cinematográfica. Vamos pegar um caso para deixar para o leitor, para o telespectador bem claro o que eu estou dizendo. A coisa do Islã como sinônimo de terrorismo. Eu desafio. Você pega qualquer filme de Hollywood que fale de terrorismo, em algum momento do filme, se o terrorista não for islâmico, ele tem um tio que é parente de uma sogra, de uma prima, que é financiada por algum país islâmico. Então o cara vê em Hollywood que Islã é sinônimo de terror. Aí ele assiste que Osama é terrorista e é islâmico. Aí ele vê que o 11 de setembro foi o maior atentado terrorista e é islâmico. Aí ele vê que é islâmico. Então o cara para de fazer perguntas. Será que todos os islâmicos são terroristas? Ele assume. Todos os islâmicos são terroristas. E aí a pergunta que eu faço é, por que quando a televisão mostra o Osama, o Osama Bin Laden, o falecido, porque ele fala assim, o terrorista fundamentalista islâmico Osama Bin Laden, isso ela fala, terrorista fundamentalista islâmico Osama Bin Laden. Mas quando ela mostra o Bush, ela não fala o protestante fundamentalista terrorista Bush. Por que não? O que o Bush fez de bombardeio sobre o Iraque, dizendo que tinha armas de destruição em massa no Iraque, mentiu para o mundo inteiro que tinha armas de destruição em massa, e não tinha arma nenhuma de destruição em massa. Foi lá e bombardeou, matou mais de 600 mil civis. Isso não é terrorismo? Agora, como o jornalismo, ele vai pegando elementos de ficção, elementos de Hollywood, elementos de propaganda, de publicidade, e vai metendo tudo no mesmo saco. E aí as redes sociais disseminam lugares comuns, informações aparentemente verossímeis, consensuais. E aquilo vai se transformando em verdade, a maneira do que Goebbels dizia, o grande gênio do Hitler, se repete 1000 vezes a mesma estupidez, aquela grande verdade. É isso que nós estamos enfrentando. Então, você percebe que essa questão do jornalismo e entretenimento, ora se dá através do formato, mas muitas vezes, isso há muito tempo se dá, através da concepção. Exatamente. Através da concepção, Lalo, porque quando você pega, por exemplo, concordo com o que o Arbex está dizendo, e vou pegar um exemplo. Nós temos programas, o nosso principal programa de reportagens especiais, que é o Globo Repórter, né? Tecnicamente, ele é um programa jornalístico, um programa de reportagens especiais, reportagens aprofundadas. E na sua origem foi... Ele nasceu como o Globo Shell, né? Que era um programa de documentários, enfim, né? Mas hoje é o quê? É um programa de entretenimento. Por quê? Porque a pauta, aí eu vou levar o Bourdieu, né? Que é a questão dos filtros, né? Então, assim, a concepção da pauta é uma concepção do fait divers, né? Que é o jornalismo para entreter.
né? Aí entra a questão do infoentretenimento. Então, assim, isso é o Globo Repórter e vários outros programas que a gente poderia citar aqui, que embora utilizem o formato jornalístico tradicional do jornalismo na televisão, mas a pauta leva ao entretenimento. E a propaganda também, eu quero colocar o Marcelo, a propaganda também muitas vezes se apresenta até como, com as técnicas jornalísticas para vender um determinado produto. Eu gostaria de lançar aqui um outro assunto para a gente discutir, porque eu acho que os próprios anunciantes têm sua parcela de culpa nesse infotenimento. Explico por quê. Quem financia a produção jornalística é a marca, é a empresa, é o anunciante. E o anunciante quer o quê? Audiência. A audiência vem com o quê? Show, espetáculo. O dia que você tiver um anunciante falando assim, eu vou investir nesse veículo porque eu gosto da credibilidade, mas não precisa me entregar audiência. Será que as coisas não seriam diferentes? Esse é o problema. A gente gira e cai nisso, né? Na questão da audiência. Na internet a briga, eu acho que os grandes portais eles estão perdendo cada vez mais a qualidade. Por quê? Porque é uma briga pelo instantâneo e a briga pela imagem muito mais ainda do que na televisão, porque você tem ali 5 segundos para entreter e diferentemente da televisão, é muito mais fácil você trocar de site, você disputa muito mais a atenção do usuário que está com a rede social aberta, que está escrevendo, está conversando, enfim, está no Facebook ao mesmo tempo. Então, automaticamente essa qualidade jornalística, esse peso da informação, ele perde em detrimento de imagens grandes e muitas vezes sensacionalistas, com fotos que chamam a atenção. E isso gera uma briga pelo page view, que é um meio de contar acessos. É o número de cliques, né? Que é o meio pelo qual conta-se o acesso. É a audiência da televisão. E vende, é a audiência da televisão. Então, como é que você vai brigar contra isso? Como é que você vai comprovar para um Bradesco da vida, para um outro grande anunciante que ele deve anunciar ali porque você entrega só qualidade para ele? E entra a questão também do papel do poder público, né, Lara? Que a gente já discutiu tanto num controle da televisão. Nós tivemos a primeira Conferência Nacional de Comunicação, você estava lá em Brasília, não sei se o Abex estava, enfim, estava lá também. Muita coisa foi discutida e nada, né, foi colocado em prática. Já são 2 anos. Né? Eu acho que 2 anos já. Completo. Então, eu acho que o Brasil, eu acho que essa questão, a gente vai e chega na questão de ter um controle, porque você tem... Agora, você fala essa palavra, vamos dizer que é censura. Um controle público. Porque, não, eu estou falando isso porque quando o Marcelo fala da questão do patrocinador, uma empresa X ou Y, a empresa, logicamente, ela está no papel dela, ela quer vender, portanto, quer audiência, né? E aí vira esse círculo da audiência. Agora, alguém tem que fazer essa discussão e colocar pensar que a televisão não pode ser, né, isso que estão querendo se fazer, né, de apenas se pensar na audiência, de apenas se pensar no lucro. E isso só quem poderia fazer é a sociedade civil, né, e um governo que tenha vontade política para fazer isso. Para mim, um auge de fascismo na televisão aconteceu no Faustão, logo após a invasão do Complexo do Alemão. Quando eu vi aquela cena na minha frente, eu não acreditava que o Faustão entrevistou o assessor de segurança pública da Rede Globo, que é o cara que inspirou o Nascimento lá, naquele livro, Capitão da Tropa de Elite. Diálogo do Faustão com o cara. Mas, coronel, as tropas estavam lá cercando o Morro do Alemão, e quando elas entraram no Morro do Alemão, todo mundo estava esperando que fosse haver tiro, enfrentamento, não houve nada. Os bandidos fugiram, não houve tiro. Quando eu vi aquilo, o Faustão está pedindo sangue. Senão não tem audiência. O Faustão está pedindo sangue num programa dele que supostamente é de entretenimento num domingo à tarde. Aí o coronel olhou para o Faustão e falou, não, a ação foi eficiente, calma, nós vamos tomar o território. Eles fugiram, mas nós vamos tomar. Quer dizer, eu olhei aquilo e falei, olha, francamente, a televisão brasileira chegou na barbárie fascista de um apresentador que algum dia teve algum laivo de honestidade, pedindo sangue na televisão. Eu achei aquilo lá o auge do absurdo. Quer dizer, tem que haver controle público disso aí. Não é possível uma televisão
que se paute único exclusivamente pelo lucro e pelo não. Um outro exemplo rápido que eu adoro manifestar aqui é o seguinte: em todos os países civilizados do mundo é proibido, pelo menos até certo horário, você fazer propaganda de produtos infantis na televisão. Por quê? Porque já se concluiu há muito tempo que você faz propaganda de produto infantil na televisão, inevitavelmente você vai erotizar o corpo. Precocemente o corpo da menina, sainha, batonzinho, sandalinha, óculos escuros. Você vai erotizar precocemente o corpo da menina, você vai criar mini terroristinhas masculininhos que vão querer pegar em armas para experimentar aqueles brinquedos todos poderosos. Isso aí gera uma situação insuportável dentro das famílias, porque a criança vê um programa caro, um brinquedo caro na televisão. Ela quer que o pai compre aquele brinquedo. E para ela, e não sabe se o pai está desempregado, se tem poder aquisitivo para comprar ou não. Ela vai fazer chantagem emocional dentro de casa porque ela quer aquele brinquedo. E como não há regulamento na televisão brasileira, aquilo lá passa. Vamos continuar com esse assunto daqui a pouquinho. Nós voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa aqui com os nossos convidados sobre a relação entre a televisão, entre o telejornalismo e o entretenimento. Nós voltamos já.